Boa tarde. Então, essa é mais uma aula então, da disciplina Bioenergética e Metabolismo. Hoje, o foco da nossa aula vai ser a gente discutir brevemente de que maneira reações metabólicas ocorrem no contexto celular. Ou seja, a gente vai começar a entender de que maneira as reações que ocorrem no contexto celular e em compartimentos celulares, elas são organizadas e reguladas. E para isso eu estabeleci alguns objetivos para essa aula. Tá? O primeiro deles é de entender a arquitetura e os princípios gerais de funcionamento e regulação das vias metabólicas. O segundo ponto que eu quero enfatizar é de entender quais são as fontes e a quantidade de energia livre presente nos principais macronutrientes. E o terceiro e último ponto é a gente começar a introduzir os principais mecanismos de transferência de energia livre e como que esses mecanismos são regulados de acordo com a demanda energética que se impõe às células e aos organismos. Dentro desse primeiro objetivo da aula, então vamos começar então a discutir a arquitetura e como as vias metabólicas de fato operam. Né? E quando a gente pensa numa via metabólica, toda vez que a gente vai discutir sobre vias metabólicas nas células, a gente se depara com esse mapa. Esse é um mapa metabólico, ou seja, esse é um mapa de uma simplificação de um conjunto de reações que ocorrem dentro das células. Né? Quer dizer, parece um mapa de uma cidade. Né? Quer dizer, uma coisa extremamente complexa, onde cada ponto, cada linha representa uma via metabólica e cada ponto um metabólito, um composto químico. Então, isso dá para ter uma ideia da complexidade com que as transformações bioquímicas ocorrem no contexto celular. O que vem a ser uma via metabólica? Uma via metabólica, na verdade, compreende um conjunto de reações que ocorrem no contexto celular, onde um determinado composto químico é transformado em outro. Nem toda via metabólica ela necessariamente vai acontecer no sentido de transferir energia livre. Tá? O que eu quero dizer com isso? Nem toda via metabólica necessariamente vai participar diretamente do metabolismo energético. Tá? Existem vias metabólicas que não fazem parte do metabolismo energético, né? Dos mecanismos que transferem energia dos nutrientes para a célula ou da célula, de um determinado processo celular, para que ela possa se proliferar, por exemplo. Né? Mas, de uma maneira geral, as vias envolvidas no metabolismo energético elas podem ser grosseiramente divididas em duas classes. As vias de biossíntese, ou seja, as vias anabólicas, onde macromoléculas são produzidas a partir de compostos mais simples, e vias de degradação, vias onde macromoléculas, macronutrientes, né, são degradados e com essa degradação são transformados em compostos mais simples e aí energia livre é disponibilizada. Independente do tipo de via metabólica, a gente vai ver que existem vias que são extremamente compartimentalizadas. Né? Em geral, essas vias elas podem ocorrer no contexto citosólico, quer dizer, no citosol das células. Existem vias metabólicas que são características de determinadas organelas. A gente vai ver algumas delas ao longo da disciplina. Por exemplo, na mitocôndria, existem vias metabólicas dedicadas no peroxissomo, outras no complexo de Golgi e por aí vai. Né? E que por conta dessa compartimentalização, isso traz também um sentido biológico para as células, que é o fato de que as vias metabólicas elas são altamente reguladas, porque no momento em que uma determinada reação, um conjunto de reações acontece num ambiente separado do resto da célula, do citosol, por exemplo, isso coloca as enzimas que participam dessa via
num ambiente que tem uma composição bastante diferente da composição que existe em outros locais. Então, esse é um ponto importante, porque isso traz especificidade com que determinadas vias metabólicas vai acontecer nas células, né? Então, dado esse prelúdio, então, essa introdução, a gente começa a ver que, na verdade, as vias metabólicas elas são organizadas das mais diversas formas. E existem vias, por exemplo, boa parte das vias, na verdade, que a gente vai discutir aqui, são vias chamadas vias metabólicas lineares, onde um determinado metabólito é transformado em outro, e esse produto gerado, na verdade, é o substrato de uma reação catalisada, uma reação seguinte, né? Então isso define um conjunto de reações que são sequenciais, onde os produtos de uma reação vão ser os substratos da reação seguinte. Existem vias metabólicas, por outro lado, que são chamadas vias cíclicas, onde o intermediário dessas vias, na verdade, todos eles são reciclados, né? Então, os intermediários de uma via cíclica, por exemplo, aqui o caso de uma via cíclica, né, o ciclo do ácido cítrico, que a gente vai discutir mais à frente, né, todos esses intermediários eles são regenerados, porque é uma via cíclica, né? O ciclo da ureia, por exemplo, é um outro caso de uma via cíclica que vocês vão ver mais à frente. E características importantes de uma via cíclica é que qualquer entrada de carbono numa via cíclica necessariamente vai implicar na saída de carbono por outra etapa nessa via. No caso do ciclo de Krebs isso é bem claro, tá? Além dessa organização, na verdade, as vias metabólicas, elas, de uma maneira geral, elas são organizadas de uma maneira em que elas se tornam chamadas como convergentes ou divergentes. O que vem a ser isso? Né? Vias metabólicas envolvidas no catabolismo, ou seja, são aquelas vias envolvidas na quebra das macromoléculas em moléculas mais simples. Por exemplo, a via de degradação da glicose em piruvato, a chamada glicólise, que a gente vai ver mais à frente, né? Então, essa é uma via metabólica de quebra, né, onde a glicose de 6 carbonos vai ser convertida em 2 moléculas de piruvato de 3 carbonos, mas na verdade não só a glicólise, mas várias outras vias metabólicas, né, de ácidos graxos e aminoácidos, elas convergem para um mesmo intermediário, um mesmo produto final. Aqui no caso é uma molécula chamada acetilcoenzima A. Essa molécula chamada acetilcoenzima A, ela é uma molécula extremamente importante do ponto de vista energético, porque é ela que vai servir como ponto de entrada para uma determinada via metabólica cíclica, que é o ciclo do ácido cítrico, que a gente vai discutir mais à frente, que é, como mencionei, uma via cíclica. E a partir dessa molécula de acetil-CoA, é possível sintetizar uma série de compostos que as células possuem, né? Então, as vias biosintéticas anabólicas, por sua vez, elas são percebidas como vias divergentes, porque a partir de poucos intermediários, poucos metabólitos, é possível sintetizar uma diversidade enorme de compostos. Então, de uma maneira geral, essa organização ela é importante porque ela define o tipo de processo com que uma determinada via metabólica, ela, de uma certa maneira, vai estar envolvida, né? Então, como a gente está percebendo, então o metabolismo energético celular, ele compreende duas classes de vias metabólicas, basicamente, né? A primeira delas é chamadas vias catabólicas, né, que é onde macromoléculas são quebradas em moléculas mais simples, né? E nessa transformação realizada pelas vias catabólicas,
a disponibilização de energia livre, porque os macronutrientes, as macromoléculas que são quebradas, elas possuem um conteúdo maior de energia livre do que os seus produtos, né? Mas baseado na primeira lei da termodinâmica, na lei da conservação da energia, se a energia não, ela é conservada, né? Então esse alto conteúdo de energia das macromoléculas, ela é preservada de alguma maneira. Então, nessas vias catabólicas, a energia livre dos macronutrientes, ela é conservada, estocando essa energia na forma na produção de moléculas capazes de transferir energia livre. São as moléculas transferidoras de energia livre. E essas moléculas transferidoras de energia livre, elas basicamente são definidas de duas maneiras. São compostos fosforilados, o ATP é um protótipo, né, ou moléculas capazes de realizar reações de oxirredução, transferidores de elétrons. Então, NADH é um paradigma, FADH2, NADPH. Né? Então, a energia livre presente nas macromoléculas, ela é transferida, armazenada através de alguma maneira, né, na produção dessas moléculas. Por outro lado, as vias anabólicas, as vias biosintéticas, elas vão, a partir de moléculas mais simples, né, gerar macromoléculas e componentes celulares. Como esses precursores têm um conteúdo de energia livre menor do que as macromoléculas, isso significa que para que esse processo possa acontecer, é necessária a energia livre, né? Mas nós vimos na aula passada que o fato desses processos serem termodinamicamente desfavoráveis não significa que seja impossível de serem realizados. Então, para que isso possa acontecer, existe então um acoplamento energético, né, de reações em que a energia livre presente nessas moléculas fosforiladas ou reduzidas, né, ela vai ser utilizada então pelas vias anabólicas para que a biossíntese de macromoléculas possa acontecer, né? Como eu mencionei no início, as vias metabólicas então elas são compartimentalizadas e alguns exemplos dessa compartimentalização eu posso trazer, por exemplo, o caso da glicólise, né, a transformação de carboidratos em piruvato. É um processo majoritariamente citosólico na maior parte dos organismos que se conhece. Para os organismos eucarióticos, a fosforilação oxidativa, que a gente vai ver a partir de amanhã, é um processo essencialmente mitocondrial, né? Então acontece, a oxidação completa das macromoléculas acontece num compartimento muito peculiar, que é na mitocôndria. A oxidação de ácidos graxos, por exemplo, ela acontece tanto nas mitocôndrias quanto nos peroxissomos, né? Então, esses são alguns exemplos. Quais são as vantagens que a compartimentalização traz? A primeira delas é que isso adiciona etapas de controle. Quer dizer, no momento em que, por exemplo, a fosforilação oxidativa, para que ela possa acontecer, é necessário que um determinado substrato, seja transportado para a mitocôndria, para que ele possa ser completamente oxidado. Isso necessariamente vai acontecer, esse transporte desse metabólito vai acontecer necessariamente envolvendo um transportador específico. Então isso vai adicionar uma etapa de controle, né? Um outro ponto é que o controle de síntese e degradação desses metabólitos ele vai acontecer de uma maneira mais organizada, né? Então, por exemplo, a síntese de ATP ela vai acontecer majoritariamente na fosforilação oxidativa num ambiente em que a concentração de ATP ela é muito menor do que a concentração de ATP onde a demanda no citosol é muito maior, né? Então, essa especialização entre síntese, por exemplo, e uso de ATP, ela traz uma vantagem termodinâmica bastante alta. E o último ponto que eu acho que é importante colocar é de que no momento em que se concentra determinados processos num determinado compartimento,
Isso facilita com que enzimas e substratos que fazem parte daquela via possam se encontrar. Quer dizer, não há reação sem que o substrato encontre a enzima, né? Então, a alta concentração de metabólitos e enzimas favorece, né? E é claro, né, os exemplos que a gente pode trazer nesse sentido, né, o transporte de solutos, no caso um ponto de controle, a lipogênese, a beta-oxidação, ou síntese ou hidrólise de ATP, também pode ser colocado, a gente pode colocar dessa forma, né? Invariavelmente, quando a gente pensa nessa organização bem geral das vias metabólicas, a gente vê que essas vias elas não acontecem em uma única etapa, mas elas acontecem em múltiplas etapas, né? Eu estava mencionando anteriormente o exemplo da metabolização da glicose. Então, por exemplo, se a gente considerar a combustão completa, a oxidação completa da glicose, a CO2 e água, né, por exemplo, na combustão descontrolada, quer dizer, simplesmente queimar a glicose. Todo o conteúdo de energia livre presente na molécula de glicose vai ser liberado de uma vez só, né? Essa energia ela pode ser aproveitada? Ela até pode ser aproveitada, mas não no contexto celular. Isso porque as moléculas capazes de transferir energia livre, elas têm elas têm um limite, né? O ATP carrega uma quantidade finita de energia, ele não vai carregar mais do que ele quimicamente é capaz de armazenar. Então, as vias metabólicas, elas operam em múltiplas etapas, liberando paulatinamente energia livre, e com isso, essa liberação pequena, mas suficiente para que determinados transferidores de energia livre possam receber essa energia e passar ela adiante, né? Isso define também, ressalta a ideia de que a vantagem de ter múltiplos pontos de controle, né? Então, dependendo do processo metabólico que vai requerer energia livre, a célula vai aumentar a utilização de glicose para liberar energia livre, mas que um determinado processo pode ser suficiente só uma pequena quantidade, não vai ser necessário uma quantidade total de energia livre da glicose, por exemplo. Quer dizer, isso é um mecanismo também de preservação e otimização da energia livre, né? Então, isso é uma ideia, um paradigma que parece existir na natureza, e isso introduz, então, uma maior forma de controle nas vias metabólicas. Em falando em controle, então existem várias formas de uma via metabólica ser regulada. Uma delas é através da regulação cinética das enzimas que participam dessas vias, né? Então, por exemplo, né, eu imagino que vocês lembrem da disciplina de macromoléculas, né? Esse gráfico deve parecer familiar, né? Um gráfico de atividade enzimática, né, em função da concentração de um substrato, né? Então, essa é uma forma, por exemplo, de controle. Quer dizer, a disponibilidade de um substrato naquele compartimento pode definir a velocidade de catálise da enzima, né? Da mesma forma, a concentração das enzimas também presentes naquele compartimento vai definir a velocidade, né? Então, a ideia, né, de como a afinidade de uma enzima pode ser regulada, por exemplo, através da concentração do substrato, para uma enzima que obedece a regulação chamada micaeliana, né? Michaelis-Menten, né? Eu imagino que isso seja familiar para vocês. Então, esse é um ponto de regulação, né? A segunda forma é a chamada regulação alostérica, né, que pode ser dada, por exemplo, pelo balanço redox, NAD, NADH, ou pelo balanço de adenilatos, né? Maior nível de ATP ou menor nível de ATP. Acho que um paradigma para isso é a inibição da fosfofrutaquinase de uma enzima da glicólise por ATP. Numa situação em que a célula utiliza pouco ATP, ela está hidrolisando pouco ATP, o acúmulo de ATP inibe uma enzima chave na glicólise. Faz sentido, porque não há necessidade
da célula metabolizar a glicose para geração de ATP se não há demanda energética para isso. Esse é um termo importante, eu vou já apresentar a vocês, a demanda energética. Né? Toda hora eu vou falar nisso. A demanda energética significa o conjunto de processos que ocorrem nas células que, para que eles possam acontecer, é necessário a hidrólise de ATP ou de outra molécula transferidora de energia. Tá? Outra forma de controle é através da regulação da expressão das enzimas. Né? Então, quer dizer, não só o balanço entre oferta e demanda de energia, né? Quanto a célula sintetiza e hidrolisa de ATP, por exemplo, a disponibilidade de oxigênio, o próprio ritmo circadiano são capazes de regular a expressão de enzimas importantes no controle do metabolismo energético. Né? A MPK, por exemplo, RIF, fator de indução por hipóxia, que ano passado deu o prêmio Nobel a 3 pesquisadores, por exemplo, é um fator que é regulado pela disponibilidade de oxigênio. Um outro ponto de controle é a sinalização celular. Quer dizer, o conjunto de processos que ocorrem do lado de fora das células, mas que é sinalizado para dentro das células, como essa célula deve, então, regular o seu metabolismo energético. Novamente, o balanço entre oferta e demanda é uma forma de sinalizar a regulação das vias metabólicas. Hormônios, a gente vai ver isso ao longo dessa disciplina, né? Como hormônios são capazes de regular o metabolismo energético. Sim, sim. Desculpa, é porque tem algumas perguntas no chat. Eu queria saber se o senhor está olhando ou não. Não, eu não estou vendo. Eu acho melhor. Sabe por quê? Porque como eu estou gravando, eu fico sem ver a discussão do chat. Mas vocês podem falar podem abrir o microfone, não tem problema. Olha para o senhor então aqui algumas, não tem muitas não. Tá, A Beatriz Gonçalves perguntou para o senhor se o senhor poderia repetir as regulações. tá. As regulações. Então, existem múltiplos pontos de controle, tá? Das vias metabólicas de uma maneira geral. Né? Então, eu estou apontando aqui cada uma delas, né? E eu vou botar por último, as diferenças teciduais, tá? Mas não, existem várias. Uma delas é a regulação cinética. Né? Regulação cinética significa, através da modulação da atividade de uma enzima, uma via metabólica pode operar em um fluxo maior ou menor. Tá? O que regula a cinética de uma enzima? Por exemplo, a disponibilidade de substratos, a concentração de produtos, a quantidade de enzimas. Né? E aí eu estava dando o exemplo de uma enzima que é regulada seguindo a lógica chamada micaeliana, né? A regulação pela disponibilidade de substratos, né? A regulação pela disponibilidade de substrato, na medida em que quanto maior a concentração do substrato, maior a atividade da enzima até ela chegar na sua saturação, a chamada velocidade máxima, onde a maior concentração do substrato não vai aumentar a atividade da enzima. Né? Uma quantidade razoável de enzimas do metabolismo energético segue esse padrão, não são todas. Existem outras enzimas que são sujeitas a regulações chamadas alostéricas. Alostéricas significa que há um modulador da atividade da enzima que se liga em um outro sítio da enzima, que não o sítio catalítico, e através dessa ligação, esse regulador alostérico modula a atividade da enzima, aumenta ou diminui. Por exemplo, eu estava dando o exemplo do paradigma de regulação que é a fosfrutiquinase, que é uma enzima chave na regulação do fluxo de carbonos pela glicólise, que ela é inibida por ATP. Então, o ATP, quando os níveis de ATP aumentam na célula, a fosfrutiquinase ela é regulada negativamente, ela é inibida. Né? Uma outra forma de regulação é através da expressão de enzimas. Quer dizer, se uma determinada via metabólica precisa de um determinado metabólito final, ela pode aumentar a quantidade de enzimas. Então, a transcrição, tradução e a manutenção dessa enzima ela vai ser aumentada. Por exemplo,
né, a disponibilidade de oxigênio. Quanto menor a disponibilidade de oxigênio, maior a expressão, por exemplo, de enzimas envolvidas na glicólise. Isso é regulado por um fator de transcrição chamado RIF. Tá? Existem outras formas de regulação de expressão, a própria demanda energética também é capaz de regular. A sinalização celular, ela é um outro ponto de celular. É regulada por hormônios. Tá? Quando os hormônios se ligam nas células, o sinal que é interpretado dentro das células um dos sinais é a fosforilação ou defosforilação de enzimas. Então, dependendo, que é uma modificação pós-traducional, né? A fosforilação de enzimas é um mecanismo de modificação pós-traducional e de regulação também. Então, a insulina, glucagon, epinefrina, vários hormônios, quando eles se ligam nas células, há uma mudança no grau de fosforilação de enzimas dentro da célula. E isso significa um sinal. Pode ser ligar ou desligar uma determinada via metabólica, tá? Mas a gente vai ver em detalhes como isso acontece. A ideia aqui é só a gente apresentar as possibilidades de regulação com que essas vias podem acontecer, tá? Então, com isso, a gente encerra o primeiro objetivo, que é entender os princípios gerais de funcionamento e regulação das vias metabólicas, e aí a gente vai entrar, então, no segundo ponto, que é igualmente importante, que é entender quais são as fontes e a quantidade de energia dos nutrientes. E nutrientes a que eu estou me referindo aqui, na verdade, são chamados macronutrientes. Quer dizer, são os nutrientes que são obtidos através da dieta, da nossa dieta, né? E que, através deles, né, são divididos fundamentalmente em três classes, né, os polissacarídeos, carboidratos, os lipídios, as gorduras e as proteínas. Então, essas macromoléculas, elas são transformadas através, nos mamíferos, né? Eles sofrem um processo de digestão no sistema digestório. Então, os polissacarídeos são transformados em monossacarídeos, as gorduras são transformadas em ácidos graxos e as proteínas em aminoácidos. Dependendo da demanda energética do organismo, cada um desses nutrientes pode ser usado como precursor na biossíntese de novos polissacarídeos, novos lipídios e novas proteínas. Reações anabólicas, né? Só que, lembrando que os processos anabólicos demandam energia livre, né? Então, isso é um ponto em que agora a gente pensa o seguinte, poxa, então se o organismo vai usar cada um desses macronutrientes na síntese de novas macromoléculas e energia necessária, de onde vem a energia? A energia ela é oriunda basicamente através da transformação e da oxidação desses macronutrientes e na transferência de elétrons, né? Então, na oxidação desses macronutrientes e na transferência dos elétrons desses nutrientes para aquelas moléculas transferidoras de energia livre, NAD e FAD, onde eles são reduzidos. Uma vez essas moléculas transferidoras reduzidas, a energia desses compostos ela vai ser aproveitada através de reações de oxirredução, que a gente vai ver mais à frente como isso acontece, né? Então a energia desses compostos ela vai ser usada na transformação de ADP e fosfato em ATP. E em última análise, é essa molécula ATP que vai ser usada na geração de trabalho biológico, seja ele qual for. Então, esse paradigma, né, da bioenergética, ele é um processo, esse paradigma ele é conservado desde bactérias até a gente. Tá? Então, não há organismo nesse planeta que consiga transferir energia livre e realizar trabalho sem que envolva esse paradigma. Seguinte, poxa, então se a quantidade de energia livre para a geração de ATP depende de reações de oxirredução, será que o conteúdo de energia livre dos macronutrientes é igual? Né? E a gente vai ver que não. Né? A gente sabe que, por exemplo,
a quantidade de energia livre por massa, né, em quilojoules por grama ou quilocalorias por grama, das três classes de macronutrientes, ela é diferente. Veja que carboidratos têm um conteúdo de energia livre menor por massa do que proteínas e gorduras. Quer dizer, e as gorduras, na verdade, são as mais energéticas. A pergunta é por quê? Por que as gorduras são mais energéticas do que os carboidratos por massa? Quer dizer, não é simplesmente pelo fato das gorduras terem mais carbonos, né, serem maiores, a estrutura ser maior. O fato, na verdade, reside numa questão estrutural. Porque a gente sabe, né, desde o século XVIII, né, quando Lavoisier postulou o paradigma da bioenergética, né, através dessa reação, em que ele postula que os nutrientes, na presença de oxigênio, eles são transformados em água, CO2 e calor, né? A gente percebe que, para que essa reação de transformação de oxigênio em água acontecer, é necessário redução. Então, são necessários elétrons para reduzir o oxigênio à água. Só que, para isso acontecer, os elétrons têm que vir de algum lugar, e vêm dos nutrientes. Então, no conjunto de reações do catabolismo, há oxidação dos nutrientes, e esses elétrons removidos serão encaminhados até o oxigênio para a redução de água, a formação de água, né? Então, durante a redução de oxigênio à água, é disponibilizada uma quantidade razoável de energia livre, e essa energia, então, ela é utilizada na produção de ATP. O interessante é que quanto maior o grau de redução dos nutrientes, né, se os nutrientes são mais reduzidos, a quantidade de elétrons fornecida é maior. Com isso, né, a energia disponibilizada é maior, o que vai permitir com que a síntese de ATP possa sintetizar mais ATP por mol de nutriente oxidado do que um nutriente que é menos reduzido, né, que ele tem uma quantidade de elétrons menor. Razão pela qual vocês devem ter percebido no estudo dirigido por que os lipídios têm menos, por que as gorduras têm mais energia livre do que os carboidratos? Ou por que os combustíveis, na primeira questão, né, por que os combustíveis têm diferentes rendimentos energéticos? Né? Isso tem a ver com o seu grau de redução, né? Então, em última análise, a mensagem que eu quero deixar aqui é de que a quantidade de energia livre fornecida por um nutriente, ela é proporcional ao seu grau de redução. Quanto mais hidrogênio e elétron, aqui eu estou me referindo à redução como sendo a quantidade de elétrons disponíveis num nutriente, tá? Então, quanto maior for a quantidade de hidrogênio por massa do nutriente, mais energético ele será, tá? E essa mesma lógica vale para um combustível também. O combustível que é mais reduzido, ele é mais energético. Por isso os aviões usam querosene, não usam gasolina, né, como combustível, porque a demanda energética é maior. Bom, sim. Por que a gente sempre diz, então, que assim, o carboidrato seria a melhor fonte de energia, se tudo depende, na verdade, da quantidade de hidrogênio? Se for um lipídio que tem mais hidrogênio, tem um maior grau de função, sabe? Excelente pergunta, por quê? Aí você levantou dois pontos importantíssimos. O primeiro deles é o falso paradigma de que a glicose, de que o carboidrato é o nutriente mais importante, tá? Isso não é verdade. Por quê? Porque existem outros, como a gente está vendo, né? Existem outros macronutrientes que fornecem tanto ou mais energia livre até do que a glicose. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, no nosso caso, né, nós podemos simplesmente abrir mão da ingesta de qualquer carboidrato e continuar vivendo, tá? Por quê?
Porque o nosso corpo, na verdade, é capaz de produzir a sua própria glicose. A gente vai ver isso mais à frente numa via metabólica particular chamada gliconeogênese. Tá? Então, o fato o fato da glicose ser uma molécula importante, tá? E a importância da glicose, ela se dá basicamente porque existem tecidos que são extremamente dependentes da glicose. O cérebro é um deles, tá? Mas não é o único. Mas o fato é que, do ponto de vista energético, faz muito mais sentido utilizar nutrientes que são mais energéticos, como gorduras e proteínas, do que carboidrato. Embora carboidratos são fontes importantes e necessárias até, tá? Mas ela não é a única fonte. A vantagem que o uso de carboidrato traz, metabolicamente, a gente vai discutir isso melhor, é que dependendo da condição ambiental, o nosso corpo consegue obter energia através da glicólise, mesmo na ausência de oxigênio. Tá? Então, esse paradigma, né, que foi postulado pelo Lavoisier e que vale para a maior parte dos casos na natureza, na verdade, ele não é absolutamente universal, porque nem todos os organismos vivem na presença de oxigênio, né? E existem situações, a gente vai ver daqui a pouco, em que não há oxigênio e as nossas células continuam vivendo da mesma maneira. Claro, isso não significa dizer que o nosso corpo vai viver sem oxigênio, tá? Isso é importante. Nós somos seres dependentes de oxigênio. Sem ele não há vida, tá? Mas ficou mais claro agora? Ficou até, assim, realmente a disponibilidade eu discutir agora, mas assim, eu estava até Não? pensando na questão do ED, que fala disso, tipo, atividade física, qual seria a preferência nutricional? E realmente, eu pensei logo na glicose, mas agora penso, Mas essa demanda, essa preferência nutricional, ela vai depender não só do tipo de nutriente disponível, mas do tipo de exercício que vai ser feito. A gente vai ver até o final da aula a gente vai ver alguns exemplos, tá? tudo bem. Mas nada. Professor, Sim. eu não sei se já viu essa pergunta antes, mas ela talvez seja não tão biológica assim, mas ao mesmo tempo biológica. Hum. Essa questão de gasto de energia com lipídio, envolve ácido graxo e tudo mais. Isso dentro de um sistema, vamos supor, eu estava até conversando isso com uma das meninas da classe, sobre se eu fosse fazer um biocombustível, por exemplo. Uhum. Esse tipo de relação tenha o mesmo tipo de consumo, tipo, diferenças entre um biocombustível que seria feito de uma, não sei, de castanha, por exemplo, Uhum. de óleo de castanha para, tipo, sei lá, Uhum. uma microalga, por exemplo, tipo, os compostos dentro de cada uma, os lipídios dentro de cada um, o ácido graxo dentro de cada uma, tipo, interfere nessa questão de combustível e valor energético? Tipo, Com certeza. Com certeza. Excelente pergunta. É, por que, por exemplo, vocês viram lá no ED, né? Na primeira questão, a quantidade o rendimento energético da combustão do gás hidrogênio, né, H2, é o maior de todos, né? A quantidade de energia livre fornecida na combustão do hidrogênio é enorme, né? Por quê? Porque ele é altamente reduzido. O gás hidrogênio é hidrogênio. Né? Frente a combustíveis que são menos reduzidos, né? Ele fornece muito mais energia. Então, na produção de biocombustíveis, por exemplo, tem um exemplo que é bastante interessante, já que você levantou isso, eu achei super legal. Um dos grandes desafios da indústria de biocombustíveis é tentar justamente gerar combustíveis que sejam energeticamente compatíveis com aqueles existentes hoje, né? Então tem biodiesel,
o etanol, né, o programa Pró-Álcool, que o governo brasileiro é pioneiro e criou na década de 70, né, para transformar os carros pudessem usar etanol, por exemplo, acabou teve sucesso. Até hoje a gente tem carros a álcool, né? Embora o rendimento seja menor, né? Um carro que anda usando etanol como combustível, ele tem um rendimento por quilômetro menor do que um carro a gasolina. Por quê? Porque a gasolina ela é mais reduzida. A gasolina, na verdade, é uma mistura de alcanos, né? de compostos orgânicos de diferentes tamanhos de carbono, mas com um grau de redução, uma quantidade de hidrogênio maior do que o etanol. Então, por isso que o rendimento energético do carro, o carro anda mais quilômetros com 1 litro de gasolina do que com 1 litro de etanol. Né? Alguns anos atrás, uma companhia norte-americana, por exemplo, começou a produzir combustível de aviação usando ácidos graxos produzidos por uma planta, uma fazenda, se eu não me engano, na Califórnia. Eu acho que eu fiz microalga. Eu perguntei isso porque eu trabalhei com o Donato, com o professor Donato, lá no CT, na época para fazer biofísica. Aham. E aí a gente pensa também de produzir essas fazendas de microalga. E aí, bom, você deve conhecer essa história, então. O que aconteceu é que esse teste de prova aconteceu, o Alcano foi produzido, esse combustível foi produzido, ele foi testado em aviões, se não me engano, isso foi da Força Aérea Norte-Americana, só que o combustível ele congelava dentro do avião, da asa do avião, então o avião não podia voar muito alto, porque senão o combustível congelava e o avião corria o risco de cair. Mas essa lógica existe. Essa lógica funciona. É termodinâmica, como eu acho tão importante, né? A termodinâmica. Quer dizer, não importa o processo, ele pode ser um processo biológico, pode ser um processo químico, ou até mesmo industrial. O que está por trás é a mesma coisa, é o mesmo processo, é a termodinâmica. Tá? Excelente pergunta. Obrigada. Nada. Então, esse é um paradigma que nós vamos estender aqui ao longo dessa disciplina. Quanto maior o grau de redução do combustível, do nutriente, mais energético ele vai ser. E a razão por trás disso é a equação proposta pelo Lavoisier no século XVIII. Tá? Com isso, então, a gente entra no terceiro e último ponto da aula, que é discutir os principais mecanismos de transferência de energia livre no contexto celular. Então aqui, para que a gente possa começar a discutir, acho que, e na verdade a gente já começou a discutir, né, a gente viu que existem basicamente duas grandes classes de compostos transferidores de energia livre. Um deles são os compostos fosforilados, ATP, GTP, UTP, então nucleotídeo fosforilado, no caso do ATP, a adenosina trifosfato, né? E os compostos capazes de realizar reações de oxirredução, transferência de elétrons, né? NAD, NADP, FAD. Tá? Dentro dessas duas classes, o NAD é uma molécula particular porque é chamada nicotinamida adenina dinucleotídeo. Essa molécula ela é universal. Ela é usada inclusive como marcador de viabilidade celular. Só para vocês terem uma ideia, com o quão vivo uma célula está. Ela pode ser mensurada através da quantidade de NADH existente dentro da célula. Então não há não há organismo nesse planeta que não use NAD como transferidor de energia livre, assim como não há organismo que se conhece nesse planeta que não use ATP como também transferidor de energia livre. E o NAD ele é capaz de transferir 2 elétrons, seja receber 2 elétrons ou doar 2 elétrons. Isso porque o NAD, essa molécula,
transferidora de elétrons e energia, ela é usada por enzimas peculiares, chamadas desidrogenases. FAD também. FAD também é usado por desidrogenases, né? Então, uma desidrogenase muito importante e existente em praticamente qualquer célula que se conhece é a chamada lactato desidrogenase, que é a enzima que converte piruvato em lactato. E ela usa, é uma reação de redução, né? O piruvato é reduzido a lactato e ela usa como co-substrato NAD reduzido. Então o NAD doa os seus elétrons para o piruvato, gerando lactato, e com isso regenera a NAD. Essa é uma reação importantíssima, a gente vai discutir ela melhor na glicólise, mas o fato é que o que eu quero ressaltar é que essa molécula ela é absolutamente central e ela levanta um ponto que eu gosto de provocar vocês, que é o seguinte: se a gente pega qualquer livro, texto de bioquímica, a gente vai ver, praticamente todo livro de bioquímica vai dizer que o ATP é a moeda energética da célula. E eu comentei com vocês que até onde a ciência sabe, não existe vida sem que tenha essa molécula. Não há organismo sem NAD. Então eu quero provocar colocando quem é uma ideia de questionar quem é a moeda energética, né? Por que eu gosto de questionar isso? Porque se a gente olhar a termodinâmica, aqui em condições padrão, tá? Delta G0', a quantidade de energia livre que é fornecida na oxidação de 1 mol de NADH, quer dizer, nessa reação, 1 mol de NADH oxidado em condições padrão fornece 158 kJ por mol. Se a gente considerar, né, lembrando da equação do Lavoisier, de que os nutrientes são oxidados, transfere os elétrons, esses elétrons vão até o oxigênio, e o oxigênio é reduzido à água, né, no processo de respiração, então o oxigênio é reduzido à água, a redução do oxigênio à água, ela também é altamente favorável. Menos 233 kJ por mol. Então, se a gente somar esses dois valores, vai dar aí algo em torno de quase 400 kJ por mol. Ou seja, o par de elétrons que o NAD carrega até ele chegar ao oxigênio e virar água, ele tem o potencial de fornecer menos 400 kJ por mol. Quanto que custa sintetizar um ATP? Custa 30 kJ por mol em condições padrão. Ou seja, na hidrólise do ATP seria simplesmente a gente inverter a seta aqui, tá? Então a hidrólise do ATP forneceria menos 30 kJ por mol. Então quem é a moeda energética? Né? Essa molécula é importante? Ela é extremamente importante. Mas para que essa molécula seja produzida, é absolutamente necessário isso aqui. Então, esse conceito de moeda energética eu sou radicalmente contra e eu acho que não faz o menor sentido. Todas as células precisam de NAD, precisam de oxigênio, porque sem isso, claro, células aeróbias, que usam a fosforilação oxidativa usando o oxigênio, né? Que é uma parte considerável da vida como a gente conhece. Né? Então, ATP não é a moeda energética, no meu entender, mas a gente pode discutir isso ao longo da disciplina. Mas assumindo essa lógica, né, e que de fato, de uma certa maneira, em parte ela é verdade, o ATP é uma molécula-chave, por quê? Porque a síntese e a hidrólise de ATP, principalmente a hidrólise de ATP, né, as enzimas que quebram ATP e fornecem energia, essa energia ela é usada para uma infinidade de processos celulares, síntese de macromoléculas, de estruturas celulares, né, membranas, permite o movimento celular, transporte de íons e moléculas contra um gradiente, geração de potencial elétrico através de uma membrana, né, geração de calor e por aí vai, replicação, síntese de proteína, enfim, uma infinidade de processos. Então, para tudo isso, o ATP é absolutamente crucial. Né? Mas o ATP, ele não é a molécula fosforilada, se a gente considerar a classe dos compostos fosforilados, né, que são capazes de transferir energia livre, o ATP nem é a molécula mais energética. Se a gente for olhar aqui esse gráfico, né,
de ΔG de hidrólise, né? Negativo, porque significa uma reação exergônica, que libera energia livre, né? Então, em condições padrão, o ATP, quando hidrolisado, ele fornece algo em torno de 30 kJ por mol. Mas existem outros compostos que são mais energéticos, fosforilados, que são mais energéticos até do que o ATP. Eu vou destacar aqui a fosfocreatina, que eu vou discutir melhor daqui a pouquinho. E existem outros compostos que também são fosforilados, mas têm menos energia livre do que o ATP. A glicose 6-fosfato é um exemplo, intermediário da glicólise. Então, na década de 40, Fritz Lipmann estabeleceu essa ideia, né, de compostos chamados de alta energia e compostos de baixa energia livre, né? E esses compostos, eles têm uma característica estrutural, eles têm uma característica estrutural que esses compostos de alta energia são conhecidos como chamados fosfoanidros ou fosfoanidridos. Então, se a gente olhar a estrutura do ATP, fosfoanidrido, anhidrido, quer dizer, sem hidrogênio, né? Sem hidrogênio, se a gente olhar aqui um fosfato, significa que o fosfato está próximo de uma dupla ligação. Repara que um fosfoanidrido, aqui o fosfato do ATP, está sempre próximo de uma dupla ligação, né? Essa é uma característica desses compostos de alta energia livre, entre aspas, né? E por outro lado, os compostos chamados como baixa energia livre são chamados os fosfoésteres, onde o fosfato é ligado ao composto químico, mas não há dupla ligação, ou seja, é uma ligação do tipo fosfoéster, tá? O ATP, então, e a fosfocreatina pertencem a essa classe de fosfoanidridos. E, dependendo do ponto de quebra, quer dizer, a maior parte das enzimas que usam ATP como doador de energia, normalmente quebram ATP nessa posição, na posição alfa, né? Desculpa, gama. Aqui é gama. Então, a maior parte das ATPases quebram ATP aqui. E essa quebra dessa ligação fornece, em condições padrão, algo em torno de 30 kJ por mol. Existem enzimas, ATPases, que ao invés de quebrar o ATP aqui, quebram o ATP nessa posição, na posição beta, né? E essa quebra, ela fornece mais energia livre do que nessa posição, né? Então, dependendo do ponto de quebra, a quantidade de energia que o ATP é capaz de fornecer é variável. Existem outras questões, como por exemplo a solvatação, o grau de solvatação do ATP, que também interfere na quantidade de energia livre fornecida, mas eu não vou entrar em detalhes aqui nesse aspecto, tá? Um outro exemplo de fosfoanidro, né, fosfoanidrido capaz de transferir energia livre e que é muito comum, especialmente em tecidos musculares, é a creatina, a fosfocreatina, na verdade. Então, a fosfocreatina é esse composto químico, um fosfato aqui ligado, próximo a uma dupla ligação, como a gente está vendo aqui, né? Então, isso caracteriza como sendo um composto do tipo fosfoanidrido, portanto, um composto dotado de alta energia livre quando essa ligação fosfato é quebrada, né? E a fosfocreatina é um composto que é sintetizado por uma enzima chamada creatina quinase. Essa enzima ela é muito comum em tecidos, como eu mencionei, em tecidos musculares de mamíferos, de vertebrados de uma forma geral. E essa enzima ela é capaz de fosforilar a creatina, que é esse composto, usando o ATP como doador de energia livre e fosfato, né? Então, em situações onde não há demanda, a demanda energética é baixa, ou seja, por exemplo, não há contração muscular, a creatina quinase usa o ATP para fosforilar a creatina, gerando fosfocreatina. Então, a fosfocreatina serve como um estoque de energia livre, um estoque de fosfato de alta energia, para que em situações onde a demanda energética se impõe, por exemplo, durante uma atividade física, os níveis de ATP possam ser repostos rapidamente através dessa reação, né?
Por que isso é importante? Isso é importante porque, veja, nós discutimos rapidamente sobre vias metabólicas que oxidam os nutrientes para gerar ATP, né, e vias anabólicas que usam ATP em reações de biossíntese, mas que elas acontecem em múltiplas etapas. Essa é uma reação que gera ATP em uma única etapa, né? Claro, isso traz vantagens enormes, principalmente no músculo esquelético durante a contração, onde a demanda energética se impõe imediatamente. Então, esse sistema de síntese e hidrólise de fosfocreatina é observado corriqueiramente na natureza, e ele funciona como um mecanismo de regeneração de ATP, como está mostrado aqui nesse esqueminha à esquerda, né? Então, no momento, por exemplo, em que há uma ativação de demanda energética, né, por exemplo, a contração muscular, as enzimas, as ATPases envolvidas na contração muscular vão utilizar ATP, vão hidrolisar ATP para que o trabalho possa ser realizado. Só que o ATP ele precisa ser regenerado, né, para que ele não esgote, com isso o trabalho deixe de acontecer. Então, o acúmulo de ADP em fosfato ativa as vias catabólicas, né, por exemplo, a glicólise e a fosforilação oxidativa, de modo a acelerar o fluxo dessa via para tentar repor ATP rapidamente e manter o trabalho. Essa enzima, a creatina quinase, ela também regenera ATP usando fosfocreatina como doador de fosfato e energia, de modo a contribuir na manutenção dos níveis de energia, né? Por isso, se a gente olhar aqui no gráfico à direita, a gente vai ver os níveis de fosfocreatina ao longo do tempo no músculo esquelético de uma pessoa antes e durante um exercício físico. A gente vê aqui a queda apreciável nos níveis de fosfocreatina durante o exercício físico. Assim que o exercício físico, quer dizer, por que os níveis de fosfocreatina caíram aqui? Caíram porque ela está sendo usada para restabelecer os níveis de ATP durante a demanda, durante a contração muscular, para sustentar a demanda energética. No momento em que o exercício cessa, veja, os níveis de fosfocreatina retornam. Quer dizer, então essa reação vai operar no sentido inverso. Ela vai usar ATP, que sobrou, para refosforilar a creatina em fosfocreatina, né? Então esse é um sistema muito interessante e rápido, que células musculares em particular e outras células também usam para manter os níveis de ATP. E o outro ponto interessante é que essa reação ela ocorre de maneira independente da presença de oxigênio, né? A grande desvantagem desse sistema é que, primeiro, depende da presença dessa enzima, da fosfocreatina, da creatina quinase, e segundo, depende dos níveis de fosfocreatina que aquele sistema, né, aquele tecido é capaz de armazenar, que é finito, né? Mesmo o músculo esquelético e tecido cardíaco tem um limite de creatina que é capaz de acumular, né? Não. Majoritariamente, assim, o paradigma que existe acerca da ciclagem de creatina e fosfocreatina é o músculo, tá? Mas, por exemplo, o sistema nervoso central, o cérebro tem uma atividade de creatina quinase razoavelmente alta. Então, ela não é exclusiva do músculo, tá? Entendi. Obrigada. Não. Então, para a gente começar a olhar de uma maneira mais ampla, né, o metabolismo energético, a gente pode basicamente pensar o seguinte, né, o total de energia que o nosso organismo absorve, ele vai ser transformado através das reações do metabolismo energético, e dependendo da demanda de energia que o organismo tem, ou ele estoca essa energia, por exemplo, como gordura, né, a gente engorda, ou a gente gasta. Né, o gasto energético, a demanda energética, ela vai ser usada tanto para a realização de trabalho, qualquer coisa que o nosso corpo faça, ou para gerar calor,
né? E aí, se a gente dividir, considerar, né, esse gasto energético total, né, a gente vai ver que existem, basicamente, esse gasto energético se divide em 3 categorias. A primeira delas é o gasto energético obrigatório. O que vem a ser isso? É todo processo que ocorre nas células que são obrigatórios, são necessários. Por exemplo, síntese de proteína, replicação de DNA, transcrição, transporte iônico, tudo. Tudo que é necessário para a célula existir. Existe uma parte do gasto energético que é o variável, que ela não é fixa, ela é variável. Por exemplo, dependendo da situação ambiental, você vai precisar realizar uma contração muscular, né, uma atividade física. Isso vai impor uma demanda energética e isso vai aumentar o gasto energético total, né, mas isso é variável, vai depender da intensidade do exercício e do tempo, né? E existe uma outra atividade que é também regulada pelo ambiente e que isso determina o total de energia que um organismo é capaz de requerer, de energia total, né, que é a termogênese. Ou seja, o quanto o nosso corpo gasta de energia para manter a sua temperatura corpórea. Isso também é variável, depende da temperatura ambiente, depende do estado nutricional, depende de uma série de fatores. A gente vai discutir isso melhor mais à frente, tá? Mas essa divisão do gasto energético, na verdade, ela é importante porque ela define um quanto de energia, na verdade, o nosso corpo vai gastar para realizar ou trabalho ou gerar calor. Então, dependendo da situação ambiental, o nosso corpo pode gastar mais ou menos energia para uma coisa ou outra, né? E isso aqui é interessante porque traz a ideia de um conceito importante para nós, que é a chamada ideia de homeostase. O que vem a ser isso? Na verdade, esse termo homeostase, de meio interno, né, que foi posteriormente postulado pelo Walter Cannon, foi inicialmente proposto pelo Claude Bernard no final do século XIX e Walter Cannon já no século XX. Quer dizer, a ideia de que o meio interno existente nas células, essa estabilidade do meio interno é o que garante a manutenção da vida. E que a ação coordenada de processos que ocorrem dentro das células garante com que as células mantenham sua sobrevivência, né? Então, isso é um ponto importante para nós, porque esse conceito de homeostase, ele também tem um lado energético. Por quê? A gente sempre pensa que, mesmo se a gente pensar numa situação de intensa demanda energética, né, um maratonista correndo, que se a gente for lá no músculo do maratonista e for medir a quantidade de ATP total no músculo em plena contração, poxa, ele está correndo há 2 horas, então a quantidade de ATP deve ser muito baixa. Não é bem assim. O nosso corpo ativa mecanismos que tentam manter os níveis de energia livre relativamente estáveis. Por exemplo, essa é uma medida feita em um músculo esquelético de rato, antes e após uma atividade física. Quer dizer, colocou o ratinho lá para correr numa esteira. E aí, minutos depois da realização do exercício, foi feita uma biópsia do músculo e mensurado os níveis de ATP e os produtos de hidrólise, ADP e fosfato. Reparem, a quantidade total de ATP antes e depois do exercício, ela é a mesma. E se a gente olhar os produtos de hidrólise, também. Poxa, Marcos, mas isso quer dizer então que o músculo não hidrolisou ATP? Sim, hidrolisou. Quer dizer, foi consumido, ATP foi consumido. Mas o ATP foi consumido e, ao mesmo tempo, ele foi ressintetizado. Então, durante essas situações onde a demanda energética se impõe, ela aumenta, as vias metabólicas, as vias catabólicas em particular, de quebra, elas vão ser altamente ativadas de modo a gerar mais ATP. Por quê? Porque a hidrólise de ATP vai se impor mais intensamente, né? Aqui a gente está vendo o exemplo de um mamífero, né?
Mas isso é conservado ao longo da natureza. Se a gente olhar, por exemplo, o caso dessa mosquinha aqui, a mosca mantida a 1 hora, até 1 hora, voando, veja, os níveis de ATP se mantêm praticamente inalterados. E de ADP também. Por que isso? Né? Porque há um efeito compensatório. A homeostase energética ela é mantida. Né? Então, esse é um ponto importante para nós. Nem sempre, e na verdade, praticamente em todos os contextos, se a célula se mantém viva, é porque ela mantém os níveis de ATP. Porque se os níveis de ATP caem abruptamente e intensamente, a célula, invariavelmente, ela vai morrer. Tá? Então, esse é um paradigma importante para nós. De uma maneira geral, a gente pode colocar da seguinte forma, né? Se a gente considerar as vias metabólicas, né, exergônicas, as vias catabólicas, glicólise, beta-oxidação, oxidação de aminoácidos, a velocidade com que elas vão acontecer, ou seja, a taxa de reação dessas vias, ela vai aumentar, né? Ela vai acontecer mais intensamente à medida que a demanda energética aumentar. Ou seja, a demanda energética aqui eu tô me referindo como a razão da quantidade de ADP por ATP. Tá? Se a quantidade de ADP for, essa razão, ela for alta, isso significa que a demanda energética é alta. Ou seja, isso significa que, por alguma razão, a célula está hidrolisa muito ATP e, com isso, a resposta celular é aumentar a velocidade das vias que produzem ATP. Tá? Por outro lado, as vias anabólicas, elas são vias, então, endergônicas, são vias que demandam energia livre. Quanto maior for a demanda energética, ou seja, maior a necessidade por ATP, menor vai ser a velocidade com que essas vias biosintéticas vão acontecer. Então, assim, bem genericamente, né, a gente não imagina que a síntese de glicogênio vai acontecer intensamente no músculo esquelético de um maratonista em plena maratona. Tá? Então, essa lógica de regulação metabólica, ela guarda um princípio que é regulatório, né? Quer dizer, através dos sinais dos hormônios que são secretados e que vão disparar uma resposta, uma sinalização dentro das células, mas ela guarda também um significado termodinâmico, que é o de preservar a energia livre existente dentro do organismo. Né? Então, essa é uma lógica bastante interessante. Se a gente olhar a demanda energética na sua plenitude, né? Então, olhando a utilização de nutrientes ao longo de diferentes tipos de exercício físico, né? Então, esse gráfico aqui ele mostra a contribuição dos diferentes tipos de nutrientes, né? De doadores de energia, que está identificado aqui pelas cores, né? Na produção de ATP. Ou seja, qual é o nutriente que fornece energia para a síntese de ATP? Numa corrida de 100 metros, né, se a gente considerar o 100 Bolt correndo 100 metros, veja, o que ele usa? Basicamente fosfocreatina e fermentação de glicogênio muscular a lactato. Ele não respira, o músculo não respira. À medida que o tempo de exercício aumenta, né, então, que já em 200 metros já há um pouquinho de respiração, então o tempo de exercício ele vai aumentando, a gente vai vendo que a contribuição da respiração usando glicogênio muscular vai aumentando. Um maratonista, por exemplo, consegue ali 20% do ATP ao longo da corrida, ele usa a partir de oxidação de ácido graxo circulante. Né? Jogador de futebol, a mesma coisa, né? 25%, mais ou menos 30% ele tira da oxidação de ácido graxo. Um jogo dura 1h30, né? Então, dependendo do tipo de demanda energética,
o nosso corpo é capaz de requerer, de lançar a mão da oxidação de um determinado nutriente para atender essa demanda. Isso é um princípio importante para nós e a gente vai destrinchar isso melhor ao longo das aulas. E com isso, então, eu quero concluir alguns pontos que eu considero importantes dessa aula. Né? O primeiro deles é de que as transformações de energia, então, ocorrem através de reações nas vias metabólicas. Essas vias metabólicas, elas são processos compartimentalizados, altamente regulados, envolvidos na biossíntese ou degradação de macromoléculas. Nós vimos que os macronutrientes são a fonte primária de energia dos organismos heterotróficos, é importante sublinhar isso, né? Eu mencionei aqui basicamente organismos heterotróficos. A quantidade de energia livre de um nutriente depende diretamente do seu grau de redução, então nutrientes mais reduzidos serão mais energéticos. E a transferência de energia livre celular, ela vai acontecer através de reações de oxirredução ou de fosforilação. E elas são basicamente reguladas por vários mecanismos, mas um mecanismo central de controle é a demanda energética. Na medida em que quanto maior for a demanda energética, maior a velocidade de transformação de uma via catabólica ou menor a velocidade de reação de uma via anabólica. Então, com isso eu termino e sempre deixo uma bibliografia recomendada. Tem esse paper muito interessante na Nature. Tem o site da disciplina que está lá, mas está desatualizado. E uma aula sobre um ponto muito parecido da professora Alissa Kowaltowski, colega minha no Instituto de Química da USP.